Mais uma vez nós estamos em Sua presença e viemos aqui humildemente diante do Senhor nesta manhã, nos apresentar diante de Ti para um propósito. Viemos fazer e trazer um sacrifício dos nossos lábios, sacrifício dos nossos corpos vivos, santos e agradáveis ao Senhor, como devemos nos apresentar. Olhe para nós nesta manhã, estende Sua mão de poder e de misericórdia sobre nossas vidas, porque todos os dias dependemos da Tua misericórdia. Sabemos que nesta manhã, quando os primeiros raios saíram do sol, o Senhor renovou mais uma vez Sua misericórdia para conosco, porque o Senhor não pode falhar nenhum dia. Disse Jeremias: grande é a Tua fidelidade. E a fidelidade do Senhor consiste nisso. E se nós estamos de pé, é a Tua misericórdia. Se nós estamos com saúde, é misericórdia. Se nós estamos na Tua casa esta manhã, é a Tua misericórdia. Por isso, Senhor, deixamos a cama, deixamos muitas coisas para trás. Nós não estamos por acaso aqui. Nós não viemos simplesmente só para cumprir um horário. Nós viemos porque Tu nos trouxeste. Existe algo sobrenatural à nossa vinda nesta manhã. Nós não viemos por acaso. Foi o Senhor que nos trouxe. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E quando o Senhor traz para adoração, e nós viemos adorá-lo realmente. Por isso que estamos cantando, nós tomamos posse daquilo que é nosso. E o que é que tens nos dado são grandes coisas. Pai, então tem algo sobrenatural nesta manhã, o fato de estarmos aqui. Por isso, meu Deus, cremos piamente que o Senhor vai nos ajudar mais uma vez, nos alimentando, nos fortificando, nos preparando, nos aperfeiçoando para o grande momento do encontro com o Senhor, que estamos aguardando ansiosamente num desses próximos dias. Que o Senhor nos ajude, que acenda cada dia essa chama dentro de nós e que nós possamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, faça a Tua obra esta manhã, que o Senhor se compadeça e usa de misericórdia e nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Deus os abençoe, meus irmãos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até
até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a porção de sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aguardando algo acontecer e porque Deus tem nos revelado algo tão importante. Amém? E você vê que tem coisas que Deus faz que Ele faz da maneira como Ele quer fazer. Você vê um homem como João, arrebatado em espírito, no dia do Senhor. Você vê no versículo 10. Vamos lá, irmão Edson. Está com saudade do irmão Edson. Esses dias eu não o vi, devia estar ocupado, né? Capítulo 1, versículo 10, irmão Edson. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Veja, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Você vê, Mombrana chega a dizer que isto é a totalidade da vida cristã. Ele diz, se vamos viver como cristãos, nós temos que estar em seu espírito. João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Ele não diz, eu estava em meu espírito. Então, se ele estivesse em seu espírito, isso não teria trazido aquelas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Então, tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou então, qualquer esforço que a gente fizer será em vão. Você sozinho, você sozinha, você irmão sozinho, não resolve nada. O meu espírito, o seu espírito não resolve nada. Se nós quisermos receber algo, tem que ser no Espírito do Senhor, como João estava. Paulo chegou a dizer assim, eu cantarei em espírito, eu orarei no espírito, eu viverei no espírito. Paulo sabia e ele descobriu esta forma de viver. E o irmão Brana diz assim, e isso é muito importante, se há alguma coisa que venha até mim, ela tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada na palavra e manifestada pelo resultado que produz. Por isso que o profeta, toda vez que ele recebia uma visão, ou o anjo do Senhor aparecia para ele, ou na caverna, ou em qualquer lugar, ele não ia atrás de uma conversa simplesmente do anjo, ele via que a aparição era do Senhor, mas ele ia confirmar na Escritura. Ele se preocupava em confirmar, porque Deus nunca vai fazer algo nesta terra que vá bater de encontro à sua palavra. Nada, Deus não vai dar uma profecia, Deus não vai usar ninguém em uma coisa que vá
de encontro à sua palavra. Deus nunca vai desfazer o que está escrito, porque o compromisso de Deus está com a sua palavra. Mas eu achei bonito isso aqui. Se há alguma coisa que tenha que vir a nós, ela tem que ser dada pelo Espírito, mas ela tem que ser confirmada na palavra. E não é só isso, não só isso, mas ela tem que ser manifestada nos resultados. Aí sim é vindicada. Amém? Por isso que nossa vida cristã, esta manhã, numa escola dominical, nós temos que entender que esta mensagem, ela não é simplesmente uma mensagem, só uma revelação. Ela tem que produzir resultados. Como é que nós vamos saber que a mensagem é correta? Pelo resultado que ela produz. Não é isso? Não adianta chegar aqui e falar e pregar e dizer e mostrar e dizer que o profeta disse ou que a palavra diz. Se não produzir resultados, não é genuíno. Por isso que quando nós dizemos que a mensagem é muito mais do que palavras ou muito mais do que escritos num papel ou num livrinho, ela é, porque ela tem que sair dali e produzir resultado em vidas. Aí isso vai vindicar que ela é a verdade. Amém? Então, tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber essas tremendas revelações, nós também precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus tem dado através de sua palavra. E isso vai proporcionar nós vivermos. Amém? Então não é só. A mensagem ela já é ungida. Mas para que ela faça efeito, ela tem que ter um povo ungido para receber ela. Por isso que ela não vai em qualquer um. Por isso que não é qualquer pessoa que dará conta de viver esta mensagem. Não é querer viver, não é só sentar aí e achar bonito, isso não resolve nada. Ela tem que ter um objetivo. Ela tem que vir revelada, mas ela tem que ter um povo que recebe essa revelação. Para poder ela fazer efeito. Amém? Veja a diferença entre Caim e Abel. Quem disse para Abel que o que seria aceito era aquela maneira, um cordeirinho? Quem foi que disse para Abel? Mas o mesmo que disse para Abel não disse para Caim. Porque Caim era outra linhagem. Era outra semente. Ele não era a mesma semente de Abel. Aí mostra a diferença, meus irmãos. Caim, ele era religioso ao extremo. Os dois estavam apresentando os seus altares para Deus. Mas Caim, na sua consciência, ele estava certo quando ele trouxe frutas, um altar muito belo e cheio de tantas coisas bonitas, como muitos altares tem por aí. E vê-se que Caim pensava que ele estava errado? Não, ele pensava que estava certo. Então, eu estou certo. O meu altar está bonito. Deus vai aceitar muitas frutas. Eu peguei as melhores que tinham e o altar eu enfeitei da melhor maneira. Mas Deus rejeitou aquilo. Porque a questão não é isso. Não é mostrar a beleza, não é mostrar a aparência, não era isso, ele estava confundindo. Deus, não era isso que Deus queria. A coisa era muito diferente. Porque o problema lá no Jardim do Éden não foi sangue. Mas quem, nos olhos humanos, se nós fôssemos analisar, no espírito do homem, a gente ficava com Caim. Por quê? Porque o homem vai olhando sempre a aparência. Não é assim? Deus não olha isto. Aí aparece um Abel puxando um carneirinho, e o carneirinho vindo. Nada a ver com o de Caim. E quando ele degola, Deus diz, é isso aí que é. Como é que Abel descobre? Aí vem
aos Hebreus e diz: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Mas não foi porque ele quis, não era o seu espírito, foi pela fé. E fé é revelação. E você sabe que tem que ser por revelação. Você vem para a casa de Deus oferecer o seu sacrifício, mas você não vem de qualquer maneira, você vem pela revelação. E é isso que Deus recebe. E nem sempre aquilo que Deus recebe é aquilo que o homem está dizendo que é verdade. Então, há uma confusão. O Mombrani diz, aquilo que o homem está dizendo que é bonito, Deus está dizendo que é feio. E aquilo que o homem está dizendo que é feio, Deus está dizendo isso é bonito. Aquilo que o homem está dizendo isso é sabedoria, Deus está dizendo isso é loucura. E aquilo que o homem está dizendo isso é louco, Deus está dizendo não, isso é sábio. Então tem uma maneira diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos fazer as coisas para Deus e entrar no espírito daquilo. Você tem que vir à escola dominical, mas vem ver no espírito de quê? Eu vou cultuar ao Senhor, eu vou aprender a palavra, e você entra no espírito. Não adianta vir para a igreja se você não entra no espírito do culto. É melhor não ter vindo. Nisso, o pessoal do mundo, eles são muito mais revelados, vamos dizer, entre aspas, do que muitos crentes. E quando eles saem para fazer qualquer coisa, eles já vão no espírito daquilo. Se eles vão para o campo de futebol, de casa, eles já vão no espírito do jogo, né? Fazendo aquela festa. E ontem eu estava lá em Blumenau, não sei quem estava jogando ontem, não sei, tinha um time importante jogando ontem, que eles passaram na frente da igreja com som alto, tocando, e já tinham soltado um monte de rojão, e o som alto, tocando, e eles já tocando aquela música alta na rua para todo mundo ouvir. Nós nunca fazemos isso, né? Nós nunca saímos do culto alegre que terminou e você põe o som do seu carro bem alto no hino, bem bonito, e sai da rua, glória a Deus! Quem já fez isso? Nós não fazemos, mas eles fazem. Não fazem? A gente tem vergonha. Eles não têm. E eles vão no espírito do time, vão gritando já na rua, já vão, tira a camisa e já vão rodando lá, e vão gritando, tira o boné, e dentro do ônibus fazendo aquela algazarra, e já desce, já quente, eles já chegam no campo quente, pronto para torcer pelo time que vai perder. Nós chegamos tão frios aqui, que às vezes o irmão Guilherme, para conseguir arrancar um glória a Deus da gente, demora. A gente sai friozão de casa, para a presença do Senhor todo. Nós vamos. Onde você vai? Eu vou encontrar com o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. É mesmo? É, nem parece. Tu vai encontrar com o Todo-Poderoso? É, o Todo-Poderoso é o Alfa e o Ômega. É? E como é que tu vai? Eu vou assim. Tá legal. Esse todo-poderoso teu aí, ó. Não é verdade isso? Muitas vezes nós vamos assim e saímos tão frios de casa, parece que saímos da geladeira, viemos para o culto no polo, no Ártico, sentamos, o irmão Guilherme canta, os irmãos tocam, a gente, eu tomo posse da paz. Tu não vai tomar posse de nada. Nada. Toma posse. Nem devia cantar esse hino. Não, eu estou meio assim, sabe, irmão? Vocês, ontem lá em Blumenau, eu não quis nem microfone. Eu disse assim, não quero microfone. O senhor vai cantar, pastor? Não quero cantar. Deixa esse violão de lado, tira o microfone, que hoje eu vou conversar com vocês aqui de igual para igual. E olha, irmão, ontem lá foi bom demais. Igual naquele domingo aqui, mas foi um pouco menos. Nós conversamos, e eles acharam tão bom aquilo. Nós
pastor, que coisa, devia ter gravado esse culto. Digo, devia ter gravado mesmo. Porque tem hora que a gente tem que puxar a orelha, né? Mas coisa boa, eu gosto disso. Mas Deus também gosta, porque eu vi depois daquele culto que nós tivemos, Deus desceu sua presença, sua glória entre nós e fez as suas maravilhas. É porque a gente tem que entrar no espírito daquilo que a gente vai fazer. Deus quer que eu entre no espírito, que você entre no espírito. E João entrou no espírito no dia do Senhor. Agora João estava quente, ele era um servo que tentaram matar ele de todo jeito, né? A última coisa que fizeram, colocaram ele, a história diz, num tacho de óleo fervente por 24 horas. E eu achei até interessante o irmão Joelso dizer assim, mas azeite é o símbolo do Espírito Santo, vai colocar o Filho de Deus no símbolo do Espírito Santo, como é que vai matar ele lá? 24 horas fervendo, João. João, agora tu morre. Deixa lá ele fervendo lá, e põe lenha. 24 horas depois, lá está o João dando glória a Deus. Aleluia! Esse homem, tira esse homem do tacho quente que ele não morre mesmo, é bruxo. Então só tem um jeito. Para matar esse homem, vamos jogar ele na ilha de Patmos. Que a ilha de Patmos tem feras lá, tem leão. Se ele não morrer pelo leão, ele morre picado pela cobra venenosa lá, que tem um monte, escorpião. De lá ele não escapa. Aí cai o João. Mas ele cai lá no dia do Senhor. E no espírito do dia do Senhor. E passa lá e pensa que João morreu, vai passar de 2 anos, vamos ver se ainda tem o osso do João. Quando eles desembarcam lá está o João. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu. E o profeta diz que ele cai ali, ele estava em espírito no dia do Senhor. Então, tem pessoas que dizem que o dia do Senhor é o domingo ou o sábado. Mas eu te pergunto, quantos anos João passou ali? 2 anos. Ele passou 2 anos tendo aquelas revelações do Apocalipse. E ele estava no dia do Senhor. Então o dia do Senhor não é um dia, como muitos dizem, é o sábado. Outros dizem, é o domingo. Não, nada disso. Como poderia ser ao sábado, ou um domingo, ou mesmo os dois juntos, visto que João esteve no Espírito, recebendo aquelas visões por um período de 2 anos? Realmente o que acontecera foi que João foi arrebatado no Espírito e transportados para dentro do dia do Senhor que ainda está por vir. Olha como a revelação vem para nós. Se você diz assim, ele estava no dia do Senhor, então ele tinha que receber todas aquelas visões só domingo, tudinho. Não, ele passou 2 anos tendo as visões do Apocalipse. Então como é que é? Ele foi transportado no Espírito, veja, para dentro do dia do Senhor. E esse dia do Senhor ainda está para vir. Amém? Foi assim que ele passou recebendo aquelas visões por um período de 2 anos. E a Bíblia fala do dia do Senhor que está para acontecer no futuro. E João está agora vendo as coisas daquele dia futuro. Mas vejam que o que João viu, isso foi fechado. Isso foi vetado para as eras que vieram seguinte. Porque você sabe que a Bíblia diz que João foi escrever. Ele queria escrever o que ele estava vendo, mas o que é que Deus diz para ele? Não, João, não escreve. Sela isto, porque isto será só para os dias da voz do 7º anjo. Quando ele tocar a sua trombeta. Não foi assim? É por isso que você vê muita gente querendo mexer com o Apocalipse e descobrir o que está ali.
E não consegue, porque isso não é dado para denominações. Foi Deus, não é uma questão de homem isso, foi Deus que disse. Deus que quis que fosse assim. E as minhas maiores decepções onde eu passei, nos seminários que eu passei, era essa. Porque eu queria também descobrir a escatologia e descobrir a fundo. E fui atrás de homens. Eu estudei com um homem chamado, um pastor muito antigo, chamado Armando Chaves Cohen. Ele já era antigão, já no tempo que eu era mais novo. Ele já era um senhor bem idoso. Ele disse, ele já estudava só o Apocalipse, 20 anos ele estudava. E ele chegou conosco num curso e disse, olha, eu vou ser sincero para vocês. Faz 20 anos que eu estou estudando esse livro e tem muita coisa aqui que eu nem sei o que é. Ele foi sincero, ele era um homem sincero. O que me tirou de dentro de uma sala, de um seminário, que eu estava estudando escatologia, foi que eu estava estudando com o maior professor chamado Gedilson Rodrigues. Ele era respeitadíssimo na minha terra, um homem inteligentíssimo, muito sábio e estudioso. E eu estava estudando escatologia com ele. E ele abordou um assunto simples, mas ele não soube dizer. Ele só disse assim, olha, eu encontrei 4 correntes que falam sobre isso. Uma diz isso, outra diz isso, outra discorda daqui. Aí disse assim para nós, vocês escolhem a que melhor vocês acharem e fiquem com ela. Aí eu fiquei decepcionado e saí, fui embora. Digo, não é isso que eu estou procurando. Mas quando eu recebia esta mensagem, você vê, quem era o irmão Brana? Qual seminário que ele passou? Nenhum. Um homem que tinha a 7ª série apenas. Mas Deus o levantou como o anjo da 7ª era. E disse, é para você que eu vou revelar. E revelou tudo para ele. Quando eu comecei a descobrir que eu tive acesso aos selos e às eras, eu quase que endoidei, porque eu disse, meu Deus, isso aqui eu estava esperando tanto tempo e não sabia que estava aqui. Mas Deus tinha algo para nos dar e nos deu. E explicou tudo, disse o que é cavalo branco, o que é cavalo vermelho, o que é o amarelo, o que é o preto, e disse que botou cada coisa no seu lugar. E tem coisas, irmão, que só o cristão da mensagem é que tem acesso. Como é que você vê aquele castiçal ali, dividido nas 7 lâmpadas, e cada lâmpada dividida numa igreja da Ásia? Quem colocou aquilo? Foi Deus. E disse para o profeta, olha, isso aqui é assim, aquele castiçal que Zacarias viu, é justamente isso. E você vê, ele andando no meio dos castiçais, foi o que João viu. E cada castiçal representando uma igreja, e cada igreja ali, ó, com aquela bolinha, a luz de cada era, a luz e as trevas de cada era. E você vai olhando, e você vai vendo e comparando, cada um representando uma era da igreja com cada mensageiro, porque Deus disse, cada era tem um mensageiro. E o irmão Branco começou a estudar e vendo os homens que se destacavam naquela era, os homens que defenderam a palavra naquela era, foi aqueles que se destacaram para ser o mensageiro da era. Por isso que Paulo foi o mensageiro da primeira era, ele foi o profeta, e tem, olha, o tempo até que Deus deu para ele, que durou cada era, que é de 55 a 170, Esmirna, que você vai encontrar Irineu, que foi um homem tremendo defendendo a Escritura. Se você estuda a história da igreja, você vai saber quem é Irineu, o que foi que ele fez, este homem, defendendo a palavra, e vai, Pérgamo é Martim, Tiatira, o homem que se destacou foi Columba, e todos nós podemos ver nos livros das eras a história de cada homem deste. Na era de Sardes foi Lutero, na era de Filadélfia foi Wesley, entre a era de Filadélfia e Laodiceia há uma inserção que é a era pentecostal, que não é uma era, ela não chega a ser uma era, mas o movimento pentecostal ele acontece entre a era de Filadélfia e essa última era que é Laodiceia. Deus levanta o movimento pentecostal com os dons e coloca o seu profeta da 7ª era no meio dos pentecostais. Era aí que a coisa ia se consumar. Mas eles viraram as costas para a mensagem da hora. E Deus vai adiante com a sua mensagem, porque Deus não pode parar. E Deus levanta uma igreja, uma noiva que vai crer em sua mensagem nos últimos dias. Agora, se quer aceitar o William Branham ou não quer, não é problema nosso, não é problema meu. Isso é uma prerrogativa divina.
Se Deus teve homens como Elias, que era igualzinho a nós, teve Josué que fez o sol parar, Elias que fez, um homem igualzinho a gente, não era um super-homem, mas ele ordenou que parasse a chuva e não choveu por 3 anos e meio, depois ele orou, a chuva veio de novo, ele não era diferente de qualquer um de nós aqui. Então, se teve um Elias lá atrás, Deus tem um Elias hoje também na última era, porque ele disse que iria fazer assim e ninguém pode discutir com Deus. Amém? Só que para crer nisso, você tem que ter revelação. Porque você tem que ver como é, pastor, que você sabe que a era de Laodiceia, essa Laodiceia está representando a nossa era. Claro, se você vai ler a carta a Laodiceia, você vai ver que é a nossa era. Todos nós olhamos para Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e você vai ver que é. Olha só. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Quem é o anjo, o mensageiro para Laodiceia? Quem é o anjo para a era de Laodiceia? Gente, quem é o anjo para a era de Laodiceia? É ele, é o William Marrombrana, é o homem que Deus levantou para esta era. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele vai dizendo, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ele está falando a igreja. E olhe como as igrejas são hoje. Olha como é a religiosidade hoje. Nem és frio nem quente. O que é que tornou essa era desse jeito? Por que a igreja ficou fria? Aliás, morninha, é quando ela se mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. Quando o movimento começou pentecostal, ele era genuíno. Quem participou do movimento pentecostal lá atrás, como eu participei, eu ainda participei nos resquícios daquele movimento genuíno. Culto de doutrina não entrava nem visitante. Eles não deixavam entrar visitante nos cultos de doutrina. O porteiro ficava lá, só entrava gente da igreja. E a palavra vinha. Eu vi muitas vezes dentro da igreja, num culto como esse, pessoas se levantarem no final da pregação, usadas por Deus em profecia, e dizer assim para outra assim, tu estás em pecado, o teu pecado é tal, te arrepende agora. E a pessoa caía no chão, se arrependendo, pedindo misericórdia. O pecado não ficava dentro da igreja, ele era desmascarado na hora. Eu vi isso. As pessoas que iam para a igreja, elas iam sinceramente, porque ninguém brincava dentro da igreja, ninguém se escondia dentro da igreja com coisa errada. Esse era o movimento genuíno pentecostal. Você via as coisas acontecerem tremendas. Muitos testemunhos que se eu fosse contar aqui de coisas que eu vi. Mas hoje você vai e não vê mais estas coisas. Porque a coisa ficou assim, muito morna, misturou, o mundanismo entrou, porque naquele tempo o mundanismo não entrava na igreja. As irmãs se vestiam como vocês se vestem corretamente. Seus cabelos eram corretos, mas suas vidas também eram corretas. E o poder de Deus descia nas reuniões, nos cultos, nas manifestações. A coisa era valendo mesmo, não tinha negócio, não tinha meio, não tinha meio termo. E Deus operava. Mas hoje virou essa coisa morna. Por quê? Porque o pecado entrou. O mundanismo entrou. E isso amorna a igreja. E Deus diz, nem frio nem quente. Tomaras, oxalá que tu fosses frio ou quente. Quer dizer, Deus deseja, olha, eu queria ou que tu fosse quente ou que tu fosse frio de uma vez. Deus até quer isto, porque se tem uma coisa que Deus enoja, é a mornidão. Diz assim, eu preferia que tu fosse até frio. Frio,
pronto, eu ficaria até satisfeito com isso. Porque Deus não aceita meio termo. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, o que é que Deus diz? Eu vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17, veja se é a característica da nossa era. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não é essa a característica da religião dos nossos dias? Cada qual mais rico que o outro. Riquezas, 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 poderosas, e cada dia mais poderosas, e adquirindo tantas coisas. E não sabes que és um desgraçado. Olha como é, aos olhos dos homens é rico. Aos olhos dos homens, aquela igreja é rica. Mas aos olhos de Deus é diferente. Ele diz, tu não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso é Deus dizendo, para essa era. E se você não tiver capacidade suficiente e revelação para saber que isso aqui é a era que nós estamos vivendo, eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E o versículo 20 é, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, quem está batendo está do lado de fora. A era que nós estamos vivendo empurrou Jesus para fora da igreja. Como, pastor? Porque Deus não convive onde tem demônios, Deus não convive onde tem pecado, Deus não convive quando a coisa não está correta, Deus não adianta, é perca de tempo. Se a minha vida tiver pecado nela, Deus sai fora de mim. Como ele vai conviver com o pecado junto? É uma ilusão. E o profeta diz que quando o Espírito Santo chega numa vida, ele faz barulho, mas quando ele sai, ninguém nem sente. A gente pensa que está, ele não está mais, que ele é muito sensível. E a era que nós estamos vivendo colocou Jesus para o lado de fora. Por isso que aparece ele batendo. Estou à porta e bato. Se alguém... Por isso que ele não está trabalhando hoje com igreja nenhuma. Eu digo isso, nenhuma igreja, nenhuma. Hoje ele está trabalhando com indivíduos. Ele resolveu, a igreja me botou para fora, então eis que estou à porta e eu bato. Se alguém não é mais igreja, não é mais o sistema faliu, o sistema está corrupto. O sistema só quer saber do dinheiro agora. O sistema está agindo de acordo com aquilo que vai encher o bolso. E outros interesses. Deus está fora dessa podridão. Então ele diz, se alguém, pessoa, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Louvado seja Deus. Por isso que eu digo, Deus está indo. E quando nós vamos por aí, irmão, quando eu ando por aí, nessas regiões onde eu vou, eu estou vendo isso claramente. Nas igrejas, está difícil o acesso, mas Deus está pescando os seus indivíduos. E eu estou vendo um aqui, outro ali, que ele olha assim, olha, isso é a verdade, é isso que eu quero. Esse que abre a porta e Deus entra. Por isso que nós damos valor, pode estar 300 quilômetros nós vamos lá, se ele recebeu esta revelação de Deus. Porque é isso que nós queremos, é fazer companheirismo com ele. Então as pessoas estão enganadas, Deus está fora desse sistema mundial, dessa era. Por isso que você olha a era de Laodiceia, coloque lá de novo, e vê como é que ela está. Olhe a bolinha da era de Laodiceia, ela está escura, ó, a última bolinha, só tem um pouquinho de luz nela. Por quê? Porque ela é negra. Ela está comparada com a era de Tiatira, que foi a era mais negra que teve a história da igreja. Foi a época que a igreja caiu mesmo em desgraça, aquela do Pentecoste. É aquela que matava os hereges, que eles chamavam de hereges, mas eram os cristãos que ficavam com a mensagem da hora.
eles iam para a boca dos leões, eles iam para a fogueira, eles iam na ponta da espada. E foi nessa era que a igreja saiu arrebanhando o maior dinheiro que ela tem hoje para ficar tão rica, que eles saíram trocando a salvação por dinheiro na rua. E eles inventaram as indulgências, e foi uma forma de ganhar dinheiro, tomaram os bens dos latifundiários. Isso é cavalo preto. É o cavalo da balança, que tem a característica da balança. Vê que o cavalo preto lá em Apocalipse é fazendo negócios. Você pode ler, nós vamos ver daqui para frente detalhes sobre estas coisas. E ele foi tomando os bens e, encontrava o bêbado na rua, mas ele tinha dinheiro. Olha, dá tanto aqui, tu faz, pega uma vela, sobe de joelho essa escada, e quando chegar lá em cima, teus pecados estão perdoados. Mas quando descobriam que a conta era mais grossa, que estava boa mesmo, disseram, é o seguinte, dá tanto daquela bolada, e o que tu fizeste agora já está perdoado, e o que tu vai fazer até o fim do próximo ano, já está perdoado tudo. E a pessoa acreditava, que quem estava dizendo isso era a liderança da igreja. E foi assim que eles foram arrecadando. Por isso que você vê a era de Tiatira, a mais negra, onde chegou no fundo do poço. Isso foi cumprimento da profecia de Joel, que fala, lembra? Do gafanhoto, da locusta, do pulgão. As pessoas olham, Joel foi o que mais profetizou sobre a era da igreja. Aquilo, Mombrana diz, era aqueles insetos comendo a árvore noiva. Foram acabando com ela, comeu a casca, depois foi comendo as folhas, depois foi comendo os ramos, deixou ela em nada na era de Tiatira. Por isso que você vê a era mais negra. Mas a mesmo Joel que profetizou aquelas profecias daqueles insetos comendo a árvore noiva, ele mesmo disse, Deus usa a boca dele e disse, mas eu restaurarei a minha árvore noiva. Porque Deus não perde para Satanás. Satanás atacou a árvore noiva do jardim lá do Pentecoste, que ela começou bem, começou com os dons, começou uma maravilha, mas ele foi atacando, colocando coisa para dentro dela. Ele fez um homem sentar no trono e começou a dar as ordens, e Deus sai de cena quando o homem coloca o pensamento dele. Deus não quer o meu pensamento nessa mensagem. Deus teve o seu próprio pensamento naquilo que ele quis dizer. E é isso que vai prevalecer e colocar a noiva de pé. Não é o pensamento do homem. Homem nenhum tem capacidade de formar uma noiva. Só Deus tem capacidade de colocar uma noiva em pé. E o diabo veio e colocou ela lá embaixo. Mas Deus disse, eu vou restaurar. E quando pensaram que ela tinha se acabado, que ficou só um remanescente, Deus levanta a sexta, a quinta era, com Lutero. Você acha que Lutero foi um homem que não foi a força dele, não foi a vontade dele, aquilo era Deus, fazendo ele romper com aquele sistema. Até a Bíblia tinham tirado da mão do povo, tinham queimavam Bíblias e Bíblias e Bíblias e Bíblias em praça pública. Tiraram a Bíblia da mão do povo. As missas eram rezadas em latim. Ninguém entendia nada mesmo. Como é que ia seguir a escritura se ninguém entendia? E nem Bíblia em casa tinha para ler. Aí o pecado tomou conta, porque o que afasta do pecado é a palavra. Mas Deus não perde para Satanás. Diz, eu vou restaurar minha árvore noiva. Por isso que você pensa, não colocaram a mão em Lutero, não conseguiram, foi porque foi Deus que guardou ele ali, porque senão a igreja tinha queimado ele também na fogueira. Ninguém podia fazer nada, só Deus. Aí Deus vai lá, coloca uma complacência no coração daquele conde e diz assim, não, era amigo, coloca ele guardado lá dentro daquele castelo, e diz aqui ninguém vai te pegar, porque a igreja devia favores para aquele homem, ele tinha muita influência dentro da igreja, então eles respeitavam ele, colocou Lutero lá dentro. E você acha, por que Deus coloca Lutero lá dentro? Para guardar o quê? É porque Deus colocou, já que tu não pode sair, rapaz, começa a traduzir de novo a escritura, e ele começa a traduzir do latim para o alemão.
E começa, os anos que ele estava enclausurado, ele aproveitando para colocar de novo, traduzindo a Bíblia de novo. Mas ele sozinho com uma Bíblia traduzida não coloca na mão do povo, mas Deus faz uma revolução industrial. Por causa do eleito, Deus vira esse mundo de perna para cima. Deus provoca a revolução industrial, vai lá no homenzinho e começa a trabalhar com aquela maquininha de tá fazendo uns testezinhos para imprimir o Gutenberg. E quando ele vai chegando lá no final, Lutero já está acabando de traduzir certinho e ele testa a sua máquina. E você sabe que a história diz que o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Deus devolvendo para o seu povo na força daquele movimento. E ele dá aquela inspiração para Lutero, que nós cantamos aqui: castelo forte é o nosso Deus. Porque ele é um castelo forte mesmo. Quando ele quer fazer uma coisa, ninguém pode impedir esse Deus. Quando Deus quer dar revelação para alguém, não tem quem impeça. E ele vai com aquele movimento e a Bíblia sai de novo na mão do povo, meu irmão. E Deus acende aquela fogueira. Era ele trazendo de volta. Mas a árvore noiva tinha se acabado. Ela estava só o cepo. Mas ela tem que nascer uma árvore de novo. Aí Deus vem com Lutero. O justo viverá por fé. Não é assim que se leva a igreja. Não é com indulgência, não é com dinheiro. Não é com essa forma que vocês estão fazendo. Se saíram da palavra, o justo viverá pela fé. E aquilo acendeu. Simplesmente um versículozinho acendeu a chama e começam os brotos da árvore noiva de novo. Amém? Só que Lutero, ele sai da Igreja Católica, mas ele vem, claro, ele aprendeu toda a sua teologia lá, ele vem crendo da maneira que lá, Pai, Filho, Espírito Santo, numa trindade, mas crendo que o justo viverá por fé, já era alguma coisa, eram os primeiros brotozinhos bem tenros daquela árvore noiva. Mas a árvore, ela nasce uma folhinha, um talhinho, mas ela tem que crescer, e Deus vai regando ela. Quando Lutero acaba o seu movimento, Deus já levanta outro, porque tem que ir em frente à árvore noiva. Aí vem o Wesley com mais força. Não é só justificação, gente. A justificação é o passo de entrada. Nós temos que ter a santificação. Porque são 3 passos para Deus morar. Ele tem que passar por justificação, que é o batismo, tem que passar pela santificação, que é a palavra vindo e limpando, mas nós temos que chegar ao batismo com o Espírito Santo, que é onde o Espírito vem e Deus mora naquele lugar. A terra está se preparando para isso. Deus não vai morar aqui? Vai ou não vai? Nós não vamos ter um reino de milênio aqui nessa terra? Mas não nessa podridão que está aí. Deus nunca vem morar nessa terra do jeito que ela está aí. Então ela já passou no primeiro estágio. Ela já passou na justificação. A terra já passou no batismo. Onde foi o batismo da terra? O dilúvio. Então ela já passou na justificação. Quando Deus mandou aquele dilúvio, que ela ficou até torta, era o batismo da terra. Era o primeiro passo para Deus morar nela. Ela está no segundo estágio ainda. Onde está a santificação? Quando Jesus, o próprio Senhor Todo-Poderoso, aquele que vem na terra com carne humana, mas ele vai naquela cruz, aquele sangue, não era um sangue igual ao meu, nem igual ao seu, contaminado, aquele era sangue de Deus, sangue perfeito, puro. Quando ele pinga nessa terra, quando eles furam o seu lado, que pinga na terra, aquilo era sangue puro de Deus, caindo para começar a santificação desta terra. Era o segundo processo para Deus vir morar nela. Mas do jeito que ela está, Deus ainda não pode morar nela. O período da santificação que muitos estão passando aqui, ainda não é a totalidade de Deus morar em você. Ele ainda precisa, você precisa chegar nisso. Por quê? Porque ainda temos muitos problemas, muitos defeitos. Mas Deus, nesta manhã, Ele está operando algo um pouco mais em você na santificação, preparando essa terra aí para o batismo que vem para Deus morar nela.
isso que você tem que vir no culto. Você tem que ouvir a palavra, não o meu pensamento, mas a palavra. Mesmo que isso venha causar um problema na sua mente, mas se for a palavra, e se você crer nela, diga amém para a palavra. Porque é o processo de Deus para morar nesta terra. Porque nós somos terra. O batismo você já passou. Agora você está no período da santificação, que este sangue de Jesus está fazendo um efeito. Ele vem, ele perdoa, ele vai purificando e a palavra vai limpando, 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 até chegar a hora, quando Deus olha essa terra, que ela está santificada, aí ele te dá o batismo com o Espírito Santo. Aquilo é Deus vindo morar em você, na sua totalidade. E a terra está passando por isto, mas ela está podre ainda. Ainda não deu conta de arrumar, mas ela sofrerá o batismo. Quando? Quando o Armagedon se estabelecer. Amém? Deus vai ter que tirar a sua noiva daqui, como ele tirou Enoque. Não é assim? Enoque não foi tirado antes do dilúvio? Amém? Noé é um tipo da igreja que passa pela grande tribulação. Noé passou na arca, mas passou pela grande tribulação. Mas se você olha Enoque no capítulo 5 de Gênesis, ele não passa na grande tribulação. Deus tira Enoque antes. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis 5 que Enoque andava com Deus. E um dia ele saiu de casa e não voltou mais. Porque Deus, a Bíblia diz, Deus o tomou para si. Você acha que Deus faz as coisas por acaso? Não, Deus está fazendo um tipo lá atrás do que ele vai fazer conosco num desses dias. Porque tem uma tribulação aí pela frente. Só que não é para mim, não é para você. Nós estamos indo na palavra, nos santificando, nos colocando nossa vida em ordem. Nós estamos fazendo de tudo para andar com Deus. E uma hora dessa Ele nos tirará daqui. Com certeza. Nós não veremos nenhum pingo dessa grande tribulação que está vindo aí. Porque Deus já provou que Ele vai fazer isso. Não tem como nós duvidarmos. Porque é um tipo feito lá atrás. Deus já disse, é dessa maneira. Olhe bem o modelo como vai ser. Deus sempre deixa um modelo no Velho Testamento para o que Ele vai fazer depois. Amém? A prudente que se enche de azeite, a prudente que busca o Espírito Santo, é essa que vai casar com o Cordeiro. Mas aquela que não busca o Espírito Santo, aquela que não se importa, pastor está falando, todo mundo está pregando nessa mensagem, tem pastores do mundo inteiro pregando sobre isso. É a mensagem que Deus está mandando, se encha do Espírito Santo, busque esse batismo. E se a gente não se espertar para buscar esse batismo, um rapto acontecerá e nós estaremos de fora. Que Jesus deixou bem claro, capítulo 25, é só aquela que tem a reserva. Porque todas estavam esperando, todas. E se perguntar para cada crente no mundo inteiro, você está esperando Jesus? Eu estou. Todo mundo está. Mas onde está a diferença? No azeite. Não é no azeite que está na lâmpada, porque todas as lâmpadas estavam acesas. E todas tosquenejaram, quer dizer, dormiram até. E a era é tão terrível que ela quer dar um sono. Um sono. Mas a prudente, ela está preocupada. Ela está na oração de noite, ela está nas vigílias, ela está no jejum. Senhor, eu quero esse espírito, eu quero me encher, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero. Só a noiva prudente está buscando isso. E nem todos estão incluídos nisso aí. Porque a noiva prudente, ela está sempre preocupada. Ela não está despreocupada. Está tudo bem, minha vida está boa, eu tenho tudo que eu preciso. Vai nessa. Um dia, tudo que nós temos, tudo que nós arrumamos vai se queimar. Isso aqui não vai ficar. Nada ficará. Agora, a vigilância que nós temos
Eu nem vou falar nisso. Quem será essa Virgem Néssia? Porque eu tenho uma opinião minha sobre isso, que é a minha opinião. Eu acho muito difícil uma pessoa que está na mensagem, sabe que a verdade não se preparou, na minha opinião, estou deixando bem claro, que ele terá uma segunda chance. Porque senão fica muito fácil o reino dos céus. Na minha opinião, eu descobri. Uma pessoa que está aí descansado, aí um está se esforçando, esse está se esforçando, ele sobe. Aí eu digo assim, não vou, precisa ser muito crente não, porque se não for na primeira, eu vou na segunda. Então não precisa se esforçar, todo mundo vai na segunda. Não é lógico? Se Deus vai me dar uma segunda chance, meu filho, tu não foste na primeira, eu vou te dar uma segunda. Se tu não for na segunda, eu vou te dar uma terceira chance. Aí tu vai. Mas fica fácil. Não precisa se esforçar, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa procurar azeite, não precisa nada. Eu só sei de uma coisa. O jovem rico era crente. Guardava os mandamentos sincero. Virou as costas para a palavra. Onde ele foi parar? No inferno. Zaqueu era todo torto, mas ele não virou as costas da palavra. Senhor, hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens. É uma decisão, é uma posição. E ninguém gostava dele naquela cidade, mas Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. É uma questão de atitudes. E se nós não somos pessoas de atitudes, Deus não aceita, você é um rejeitado. Se você não tem atitude. A atitude é uma coisa que nós temos que tomar. Às vezes nós temos atitude para muita coisa. Atitude para brigar, atitude para defender, atitude para defender nossa razão, mas atitude para com Deus nós não tomamos. Deus fala, e a gente entra por aqui, sai por aqui. Eu não sei definir esse tipo de coisas. Tem gente que até é brigão, briga que defende com unhas e dentes, mas quando Deus diz, toma atitude por mim, rapaz. Não, ele não toma. E Deus quer que nós tenhamos atitude, porque cristão toma atitude. A noiva, ela é assim, irmão, ela passa por cima de qualquer coisa. Ela não fica, ela pula qualquer obstáculo, mas ela vai. Então você vê, irmão, não dá nem para imaginar o que vai acontecer com este mundo depois que a ira de Deus cair sobre ele. Porque o que está segurando esse mundo ainda é o eleito que está aqui, e o Espírito Santo que está por causa do eleito. E Deus está procurando porque Ele sabe quem é esse último eleito que vai entrar pelo caminho e vai se arrumar. Deus sabe quem é ele. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu só sei de uma coisa, no dia que esse último eleito, que é o interesse do Senhor, que ele venha, que ele entrar nesse caminho, acabou. Deus tirará sua noiva. Eu não tenho o que ficar fazendo mais aqui. E só digo mais uma coisa, nós estamos além da contagem divina. Nós estamos andando na misericórdia. Porque se você olhar pelas contas naturais bíblicas, as contas para Jesus venceu em 88. Porque Jesus disse, olhem para a figueira, quando ela der os seus ramos de novo. E quem é a figueira? É Israel. O que é que Jesus estava dizendo? Quando ele voltasse para a sua terra. Quando ele florescesse novamente como nação. Era isso. Todo mundo sabe, estudante da Bíblia, que a nossos olhos, o relógio de Deus, a figueira, é Israel. E ela brotou em 48. Jesus disse assim, não passará esta geração sem que tudo que eu falei aqui, nesse capítulo 24 de Mateus, se cumpra. Uma geração na Bíblia é 40 anos. Oficialmente é 40 anos. Oficialmente é 40 anos. Pode olhar em toda a Bíblia, uma geração é 40 anos que estuda. Se contar de 48 com mais 40 é 88. O que é que nós estamos fazendo aqui em 2015?
Nós estamos andando na longanimidade, na paciência deste Deus, que não quer que este mundo pereça, Ele quer salvar este mundo, e Ele está fazendo todo o esforço, mandando sua mensagem, mandou o mensageiro, Ele já revelou tudo o que tinha de revelar, Ele já escolhe o eleito, Ele coloca ministério, e nós estamos pregando, e vamos arrumar, mas já era para a gente estar fora daqui, já faz tempo. O que é que Deus quer com esse mundo que está falido aí? Que o Estado Islâmico está fazendo na cabeça deles, eles querem que ataque os cristãos no mundo inteiro. Vocês já leram sobre isso? Eles estão fazendo um plano para entrar lá no Vaticano. Eles querem pegar o Papa. Eles estão com um plano de perseguição a cristãos no mundo inteiro. E vocês sabem a facilidade que eles têm para regimentar. Isso que está na mente deles, que as pessoas estão descobrindo. E o que vamos esperar desse mundo daqui para frente, do jeito como está indo as coisas, falido, tudo falido, não tem governo, não tem segurança, não tem nada, ninguém respeita ninguém, a coisa está entregue ao maligno. Doenças, essa microencefalia. Pois é, como é que é isso, irmão? A cabeça é pequena? Olha, coisa que você vê aparecendo cada dia, e vai, aparecendo coisas terríveis, que você não via antes e agora em incidência maior. O que a gente vai atribuir a estas coisas que estão aparecendo? Qual é a esperança que, se você fosse basear nas notícias, você fica acabado? Irmão, é hora dessa noiva se despertar e começar a dizer: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, tira-nos dessa coisa ruim que está vendo aí. Tem uma cidade poderosa para nós, uma coisa boa, que não terá problema, nem luta, nem dor, nem tristeza, nem morte. Que já foi revelada para João. João já viu essa cidade. E o profeta vem dizer: a cidade está pronta, está preparada, ela já está pronta. Só que ela está fechada, ela está fechada as suas portas, ninguém entra lá, anjo nenhum entra lá, ninguém entra lá, porque só quem vai inaugurar são os seus moradores, que vão chegar lá a qualquer hora dessa. Amém? Temos que preparar, porque quero enfrentar a grande tribulação. Vai ter uma grande tribulação. 3 anos e meio. Não é 7 anos, como muita gente está dizendo. A luz da revelação. Daniel viu a semana sendo quebrada no meio. Então já foi cumprido 3 anos e meio no ministério de Cristo. Falta 3 anos e meio para fechar essa última semana. 3 anos e meio de tudo quanto é problemas. Mas quando a noiva sai daqui, Moisés e Elias descem, que o profeta diz que é Moisés e Elias, pelas características. Um fez o mar, a água se transformar em sangue. O outro fechou os céus. Essa é a característica de Apocalipse 11. Aí você diz: mas por que Moisés? Elias, tudo bem, foi levado ao céu vivo. Mas Moisés, a Bíblia diz que ele morreu, subiu o Monte Nebo e morreu. Não é assim que a Bíblia diz? Mas também a Bíblia diz que eles procuraram o corpo dele por uns 30 dias mais ou menos e não acharam. Mas você vai para o Monte da Transfiguração, quando Jesus, a adoção, ali foi a adoção do ministério de Jesus, em cima do monte, quando ele se transfigura, quem aparece conversando com Jesus? Moisés e Elias. Então Moisés não estava morto. Eu estou citando a Escritura para você, falando sobre a sua morte. E o profeta, com a revelação, vem e diz: que era Elias, representando os cristãos que estarão vivos no momento da volta de Jesus. E Moisés, aqueles que morreram e ressuscitaram. Tem que ter revelação para isto, meu irmão, para você ver a Escritura do jeito como ela é. Porque se Moisés tivesse morto, ele não apareceria ali.
Porque no momento da vinda de Jesus vai ter crentes que já morreram e vão ressuscitar. Não é isso que a Bíblia diz? Mas tem os que estão vivos que vão ser transformados. Glória ao Senhor. Eles descem para quê? Para pregar para judeu. Pregar o quê? Esta mesma mensagem que está sendo pregada para nós. Pregar para eles, por quê? Porque Deus tem um pacto de salvar. Salvar quem? 12 mil de cada tribo. 144 mil serão. Onde eles estão, quem são eles, eu não sei, isso é coisa de Deus. Mas eles aceitarão a mensagem e se converterão, não para ser noiva mais, porque a oportunidade deles já passou. Só quem tem essa condição de ser noiva é essa gentia. Deus já disse isso já, ele fez um quadro em Gênesis 45, José e a sua noiva Azenate, gentia. Não é assim? Mas os irmãos dele não sabiam que ele já era governador. E foram lá pedir comida no Egito. E José conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram ele. Todos nós conhecemos a história bíblica. Não é? Mas quando ele vai se conhecer com seus irmãos, o que é que ele fez? Saiam todos na minha presença. Ele deixa a sua noiva no aposento lá. Deixa todo mundo e ele sozinho. Gênesis 45 se dá a conhecer pelos seus irmãos. Não é assim? Aquilo é um quadro do que vai acontecer algum desses dias. O nosso José, Senhor Jesus Cristo, casará com a sua noiva gentia. Nós sairemos desta terra e iremos para as bodas, 3 anos e meio da comemoração do casamento. Enquanto isso, o problema se estabelece, o anticristo toma conta. Israel já está fazendo acordo com ele, porque já faz muitas viagens que ele fez dentro de Israel, que era o único povo improvável que faria acordo, mas eles não reconheceram Cristo. Eles estão esperando ainda o Messias, mas quando vier a unção, porque até agora não veio, mas quando a noiva sair, virá, descerá unção demoníaca sobre o anticristo, e ele fará sinais, prodígios, maravilha, até fogo cair do céu. Aí os judeus disseram, é esse o nosso Messias, e faz o acordo. E aí ele arregimentará todo mundo. Mas a Bíblia diz que no meio da grande tribulação, quando ele colocar as unhas para fora, eles vão reconhecer, não é ele, não é ele, não é ele, rompe o acordo. E eles vêm com tudo para cima de Israel para massacrar. E eles, quando vê que o mundo praticamente inteiro contra eles, com todos os seus exércitos, eles não terão saída. Eles gritarão, e ele ouvirá lá em cima. Deixará sua noiva no palácio, descerá sozinho, Zacarias, pisará no Monte das Oliveiras, partirá ele pelo meio e defenderá aquele que são seus. E ele põe lá eles para trás, e com o sopro da sua boca, ele exterminará aqueles exércitos. Isso é o Armagedon. E eles olharão aquele que estão defendendo, não conhecem ele, mas quando eles olharem, eles vão ver uma marquinha aqui, uma marquinha aqui, e eles olharão e perguntarão para ele, Zacarias 12, que feridas são estas? Ele dirá, essas são as feridas que foram feitas na casa dos meus amigos. E eles olharão que aquele que eles traspassaram, aqueles que eles condenaram, era o seu Messias, e eles chorarão, como os irmãos de José choraram, e se abraçaram com ele, e fizeram de novo as pazes com ele, pedirão perdão, mas não terão mais salvação. Aquilo é só para reconhecimento. Mas os 144 mil que estão crendo na mensagem serão batizados, estes terão um lugar, não como noiva, mas você sabe que num palácio não tem só rei e rainha, tem os serviçais. Então esses 144 mil, eu estou falando à luz da revelação, o que é que eles vão fazer lá em cima? Eles estarão por ali, mas só para servir você. O que é que você quer? Você quer um copo de água? Quero. O que é que você está precisando? É que limpe os seus sapatos? Sim, eu estou só fazendo aqui um quadro. Eles estarão lá só para isto. Por quê? Porque a noiva é a que casa, a noiva é que conquista, a noiva é que tudo que é do noivo é dela. Ah, vai ser uma coisa tão maravilhosa. Mas quando aquele Armagedon, aquele fogo sair, porque eu li, vocês já leram aquele versículo de Zacarias, né, capítulo 14, que diz que será fogo atômico que limpará essa terra para Deus morar nela. O que é que diz? Se não for fogo atômico, o que vai ser? Zacarias capítulo 14. Posso só terminar isso aqui para vocês? Posso só terminar? Versículo 12, vamos lá.
Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Apodrecerá a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca, estando eles de pé. Qual é o único poder que tem condição de fazer isso, se não for o poder atômico? Não precisa cair deitado e morrer. Eles de pé, os olhos apodrecerão na órbita. Radiação. Apodrecerá a sua carne, eles de pé. E a língua apodrecerá dentro da boca. Isto já está profetizado. É quando estampia esta guerra. Mas é esta guerra que Deus vai permitir para purificar essa terra, para queimar o pecado que está nela. Tocará fogo em tudo. E quando ela for purificada, aí Jesus sobe e diz: minha noiva, chegou a hora de eu ser agora rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora eu mudei de ministério, porque o ministério de Jesus dos 2 anos que ele estava aqui era filho do homem. Não era? Ele nunca disse, filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Ele dizia, o filho do homem. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim será na vinda do filho do homem. Ele sempre se referia a ele, filho do homem. O que é um filho do homem na Bíblia? Profeta. Ezequiel 2, versículo 1. Vamos lá. Vou provar isso para você. Ezequiel 2, versículo 1. Vamos ver. O que é que diz a Escritura? Disse-me, Ezequiel dizendo, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Profeta Ezequiel dizendo. Então filho do homem não é um profeta? Jesus dizia dele, filho do homem. Era o ministério que ele estava desenvolvendo na terra, como um profeta, para cumprir Deuteronômio 18:15. Moisés disse, o Senhor nosso Deus enviará um profeta no meio de vós, semelhante a mim, a ele ouvireis. De quem ele estava falando? De Jesus, do Messias. Isso é bom de estudar, amém? Só que quando ele morre, vai à sepultura e ressuscita, ele muda de ministério, não é mais filho do homem, agora ele está como filho de Deus. Agora ele é filho de Deus, desde que ele morreu, até hoje, com a sua noiva, ele é filho de Deus. O quê? Aquele que está intercedendo, o sacrifício, aquele que te defende. Quando tu grita, ele vem em teu socorro. Quando tu chora, ele vem te consolar. Quando tu está doente, ele vem. Ele sempre está intercedendo por ti. Mas Deus é perfeito em 3. Quando eu tirar a sua igreja desta terra, aí ele vai mudar de ministério. Não precisa mais ser intercessor, porque acabou a intercessão. O Cordeiro sai do trono, Apocalipse 5. Ixi, vamos. Ele sai do trono, então ele não é mais intercessor. Agora ele muda de ministério. Agora ele é filho de Davi. Filho do homem, filho de Deus, que é o sumo sacerdote, isso. E agora depois, quando a sua noiva sair, ele muda de ministério. Filho de Davi, é o que vai sentar no trono, lá em Jerusalém. Depois que essa terra é purificada, Deus desce, sua noiva vem. A Bíblia diz que nós reinaremos com ele neste mundo. Ele vai mostrar para esses governantes como é que se reina. E aí vai se estabelecer o milênio, mas não antes que Satanás seja preso. Ele pega o diabo e diz, estás preso. Só que ele não é uma corrente, porque ele é um espírito. O profeta dizendo uma cadeia de circunstância. Fica sentado aí, tu não podes fazer nada. Aí se cumpre Isaías 11, a vaca e a ursa pastarão juntas. O leão e o cordeiro, um do lado do outro, inclusive Deus vai mudar. A comida dos animais ferozes não será mais carne. A Bíblia diz em Isaías 11, o leão comerá palha como boi. Vai haver morte no milênio? Vai. Só que não vai morrer de novo. A Bíblia diz que só os velhinhos, tem que ficar bem velhinho para poder morrer. Aí diz assim, não haverá mal, nem se fará dano algum em todo o meu santo monte, porque o capeta está lá sentado lá e não pode fazer nada. Ele não pode nem agir. Será uma beleza já nesse tempo, porque ele estará preso, ele não poderá fazer nada. E nós reinando ali, reinando com ele.
a sua noiva reinando com ele. Mas quando terminar o milênio, 1000 anos deu. Aí ele diz, está solto. Aí a Bíblia diz, ele sairá a seduzir todas as nações. Olha como ele é tremendo. E ele conseguirá seduzir as nações para fazer guerra com o cordeiro que está sentado lá. E quando eles vêm para fazer guerra, vai vencer o cordeiro, o Todo-Poderoso. Aí se estabelecerá a segunda guerra, Gog e Magog. É a guerra deles contra o cordeiro, mas não levantarão vantagem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando se estabelecer a guerra do Armagedon, que o anticristo vier para fazer guerra contra aqueles judeus, o primeiro que inaugurará o lago de fogo, que o lago de fogo não tem ninguém agora lá, ele está preparado. O primeiro que inaugurará, a Bíblia diz, é o anticristo e o falso profeta. Eles serão jogados lá, são os primeiros que inaugurarão. Depois que passa o milênio, que Satanás seduzia as nações para vir contra o cordeiro, a Bíblia diz que o cordeiro os vencerá. Essa guerra será tão terrível que a Bíblia diz que o sangue correrá como um rio em cima da terra e chegará perto dos arreios dos cavalos. Isso é o que a Escritura diz. É porque não dá tempo de vermos, já terminei. E aí, nesta guerra, Deus pegará este demônio que está aí. Ele disse, agora é tu que vai. Joga ele de cabeça lá dentro. Onde já está o anticristo e o falso profeta. Tem gente que pensa, que faz aqueles desenhos que ele está com aquele garfão, espetando os outros. Não é negativo, ele vai estar lá, sofrendo também. Aí, quando ele é jogado lá, aí Deus estabelece agora sim, agora eu sou o juiz. Ele estabelece o trono branco do capítulo 25 de Mateus. Aí vai ter aquela coisa, cada um vem, ressuscita todo mundo, a segunda ressurreição. Porque na primeira ressurreição, na vinda de Jesus, só os cristãos que morreram em Cristo é que ressuscitam. O resto fica na sepultura. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você já leu isso, Apocalipse 20? Na primeira, é os que morrem em Cristo. Porque quem morre sem Cristo não ressuscita, fica lá. Ele vai ressuscitar na segunda, quando ele estabelece o seu trono. Mas para que ele ressuscita? Só para prestar conta. Vem cá, rapaz. Aí o camarada chega diante dele e não vai perguntar, de que igreja tu foi? Ele não quer saber. Quantos anos de crente tu tiveste? Não quer saber. Deus não quer saber disso. Isso para ele não importa. Não tem importância nenhuma. Vamos ver como a tua vida foi em relação ao livro que eu deixei, minha palavra. Os teus atos estão todos lá. Tudo que foi feito. Tudo. Qualquer ato escondido que está feito está registrado. Registrado. Deus não deixa passar nada. É um livro da nossa vida que ele escreve. Tudo. Aí vai passando e ele vai conferindo. Ó, isso aqui que tu fizeste, feriu minha palavra aqui. Isso aqui que tu fizeste, feriu minha palavra aqui. Ah, isso aqui foi até legal, está sempre com a minha palavra. Mas aí, a maior parte das coisas não foi feita. Tu foi batizado em meu nome? Não. Então já foi. É conforme as coisas que estão escritas no livro. E a recompensa virá. Quem dará? A noiva dará. A noiva é que dará o julgamento. 1 Coríntios 6, eu li aqui, né? Não sabeis que vós vão julgar o mundo? Paulo disse isso. De acordo com as coisas que estão escritas no livro. Conforme a vida do cidadão. Aí ele recebe a sentença. E vem um por um. Depois que passar todo mundo, aí Deus chama, terra, vem cá, terra, tu também vai prestar conta. Quantos foram enterrados aí? Ela presta conta de tudo que aconteceu, desde o início a terra presta conta. Depois o mar vem, vem cá, presta conta. Quantos afogados vieram? Quantos barcos foram naufragados aí? Quantos morreram? Ela tem que prestar conta de tudo. Tudo presta conta, tudo, nada ficará de fora. E está dando a sentença ali, a sentença ali. E o último inimigo que chegará, quem é? Para você ver que ele é tão terrível. Paulo diz, é o último inimigo
que será vencido é a morte. Que a morte chegou como consequência do pecado e não tem quem possa com ela, só Deus. Aí ela é o último que chega. E depois que a morte for vencida, vai morrer mais alguém? Claro que não, porque ela foi vencida. E qual é o estágio final? Vamos ver. Só esse versículo e eu terminei. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. Só para você ver que o que eu estou falando é verdade. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Passa. E vi mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida qual é? Não é isso que está trazendo vida para nós? Não é isso que está trazendo vida para nós? Abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então o julgamento não é pelo livro? Não é por nenhuma igreja. É pelo livro. Segundo as suas obras. Vamos lá. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é o inferno, entregaram os mortos. Vê que o inferno presta conta. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Vamos adiante. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ficar de pé. Então qual é o segredo? O segredo não é se eu tenho dom, se eu não tenho, se eu levanto paralítico ou não, ou se eu oro pelos enfermos e são curados. Isso não quer dizer muita coisa. Isso são dons que Deus dá. Os discípulos foram de 2 em 2, fizeram tudo isso. Inclusive até o Judas foi no meio. E o Judas também expulsou o demônio e curou o enfermo. Mas onde o Judas está hoje? Eles disseram: Jesus, tudo que o Senhor disse aconteceu, foi um estrondo. Foi tanta gente curada e tanto demônio saíram correndo. Jesus disse: é bom, isso realmente. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas não se alegre por isso. Vocês têm que se alegrar se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o segredo. Pai, nos ajude esta manhã. Nós precisamos de Ti. Eu sei que é uma escola dominical. A escola é para a gente pensar, é para a gente meditar, é para a gente aprender, é para nós irmos adiante, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, senão nós nem viríamos, nós nem estaríamos aqui. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Faça uma obra em nós, nos ajude. Nós precisamos deste azeite urgentemente, desta reserva, do batismo com o Espírito Santo. O Senhor já fez uma grande obra em nós. O Senhor está, muitos de nós já estamos bem adiantados nesse estágio de santificação. Nós já ouvimos tantas da palavra, tantas pregações, nós já começamos a colocar em prática tantas coisas na nossa vida, mas nós precisamos desse batismo, Senhor, porque nós não queremos ficar fora. Esse batismo que nos encherá, que nos mudará, que esse revestimento de poder que vence o mal, que faz-nos vencer o mundo, o pecado, e que aquelas coisas tendenciosas das nossas concupiscências nunca mais nos atingirão. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos deste selo
que é o selo desta promessa, que aquele vagão, ele precisa ser selado, porque se ele for selado com aquela carga amarrada, ninguém pode abrir, ninguém, nem Satanás tem poder de abrir, por isso que ele fica selado do lado de fora, e aquele vagão só vai ser aberto quando ele chegar no seu destino, e nós temos um destino que nós queremos chegar. Nossa esperança não está nesta vida, no mundo, não dá nem prazer mais nas coisas que temos aqui. Nós conseguimos uma casa boa, não temos mais prazer nela. Nós conseguimos comprar um outro carro, é bom no momento, mas isso aí não empolga o nosso coração, porque não há segurança, Senhor. Há uma insegurança total entre o banditismo, a insegurança no governo, em todos os sentidos, na política, na saúde. Não é que nós somos pessimistas, mas é coisa que nós estamos vendo diante de nós. Que se demorar aqui muito mais tempo, o que será desta terra? O que será deste mundo, Senhor? Em tudo falindo, a natureza aí gemendo com dores de parto, porque a natureza sabe, muito embora ela está ali, ela é a Bíblia para nós, porque a natureza sabe que tem uma redenção para ela sabe que tem uma nova natureza vindo, ela sabe que tem uma natureza que não é agredida, que é perfeita, que não sofrerá os danos do pecado, e ela está ansiosa por isto. Se a natureza geme, nós também gememos, porque este corpo sabe que tem um outro corpo esperando, que não é esse aqui, sujeito à doença, sujeito ao pecado, sujeito às coisas deste mundo. Este corpo falido que um dia irá para a sepultura, há um outro nos esperando, que não vai ser corruptível, é imortal, que o cabelo não fica branco, que as rugas não chegam lá, a morte não terá poder sobre ele. É esse que está nos aguardando, e nós estamos anelando, ansiosos por ele, meu Deus. Isso é que faz parte desta mensagem que nós estamos pregando. Não é simplesmente uma igreja, uma religião para nós escondermos embaixo. Não, nós sabemos de onde nós estávamos, o que é que nós éramos lá atrás, nós sabemos quem nós somos hoje, e nós sabemos para onde nós iremos. Há uma esperança viva e acesa em nosso coração. Nos ajude a buscar a face do Senhor, nos ajude a nos humilhar aos teus pés, nos ajude a crer em sua palavra, nos ajude, meu Deus, a andar em comunhão. Dá-nos este Espírito Santo. Oh, é tudo que nós precisamos e anelamos, meu Deus, como as virgens prudentes anelaram, elas guardaram aquele azeite, e isso foi crucial, fundamental, para elas entrarem pelas portas. Não vai dar tempo de comprar, não vai dar tempo de ir na venda, não vai dar tempo de se ajoelhar, não vai dar tempo de fazer vigília, não vai dar tempo de jejuar para pegar o azeite. A hora é agora, é hoje. Enquanto temos tempo para fazer isto, meu Deus, nos ajude a buscar, porque no momento que o noivo vier, o grito já está sendo dado, aleluia, o alarido já está, desde muito tempo atrás o alarido está soando, porque a primeira coisa da volta de Jesus é um alarido, e o alarido já está ecoando. Preparai-vos, o esposo vai vindo, o mensageiro já veio gritando na frente, o mensageiro desta era já gritou para nós: prepare as lâmpadas, o noivo está vindo. Nós não temos desculpa, meu Deus, nós estamos todo dia ouvindo o alarido desta mensagem. Cada vez que esta mensagem é pregada, o alarido está sendo ecoado dentro desta igreja, nos nossos ouvidos. Por isso que essa mensagem nunca passará. Ela é a mensagem da noiva, ela não se denominará, ela não cairá, não, ela não se mundanizará, não, ela sempre será viva a mensagem do Senhor, pura, para trazer uma noiva ao encontro do noivo, porque não terá nenhuma era após essa. Ajude-nos enquanto vamos para casa, nos dê um dia de paz e de pensamento, e que nós possamos ver todas estas coisas, pois nós nos entregamos em tuas mãos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus vos abençoe, meus irmãos.